Você finalmente decidiu fazer algo que muita gente passa anos adiando: parar de deixar o dinheiro parado. Talvez você tenha começado pela poupança. Talvez tenha ouvido falar de CDB. Talvez tenha visto alguém comentando sobre Tesouro Direto. Mas em algum momento surge uma dúvida que parece simples e ao mesmo tempo assustadora: investir sozinho ou deixar alguém cuidar do dinheiro por você? E é exatamente nesse momento que aparece uma solução que parece perfeita: os fundos de investimento. A promessa é extremamente sedutora. Você não precisa estudar tanto, não precisa escolher ativos, não precisa acompanhar o mercado. Existe um gestor profissional fazendo tudo por você. Alguém experiente, alguém que entende do mercado. Alguém que, teoricamente, sabe muito mais do que você. Parece lógico confiar. Afinal, se existe um especialista cuidando do dinheiro, o resultado deveria ser melhor. E é assim que muitas pessoas entram em um fundo de investimento. Às vezes indicado pelo gerente do banco, às vezes recomendado por um amigo, às vezes porque simplesmente parece mais seguro. E durante um tempo tudo parece estar funcionando. O aplicativo mostra que o dinheiro está investido, os relatórios aparecem, os números sobem e descem. Existe uma sensação de organização, de profissionalismo, de que agora finalmente você está investindo do jeito certo. Mas existe um detalhe silencioso nesse sistema. Um detalhe tão discreto que a maioria das pessoas passa anos sem perceber. Porque o problema não aparece como um erro. Ele aparece como algo normal, algo padrão, algo que todo mundo aceita. E exatamente por isso ele passa despercebido. Imagine duas pessoas começando no mesmo dia. As duas investem o mesmo valor. As duas escolhem aplicações relativamente seguras. E as duas acreditam que estão fazendo boas escolhas. Mas depois de alguns anos, algo curioso acontece. O dinheiro de uma cresce mais rápido, muito mais rápido, mesmo sem assumir mais risco, mesmo sem fazer movimentos complexos, mesmo sem acompanhar o mercado todos os dias. E quando você olha de perto, percebe que a diferença não está no investimento. A diferença está no sistema, em um pequeno mecanismo escondido. Um mecanismo que vai retirando uma parte do resultado, pouco a pouco, sem fazer barulho, sem chamar atenção, sem parecer um problema. E quando finalmente alguém percebe isso, anos já se passaram, e uma parte significativa do lucro simplesmente desapareceu no caminho. A pergunta então deixa de ser apenas: fundos de investimento são bons ou ruins? A pergunta verdadeira passa a ser outra, algo muito mais desconfortável, algo que quase ninguém pergunta quando começa a investir. Será que o modelo que parece mais seguro é justamente o que está fazendo você ganhar menos? Porque às vezes o problema não está no investimento, está na forma como ele é administrado. E entender isso muda completamente a maneira como você olha para o seu dinheiro. Mas para perceber esse mecanismo invisível, é preciso entender primeiro algo muito mais profundo, algo que acontece dentro da nossa própria cabeça quando o assunto é dinheiro. Para entender por que tantas pessoas escolhem fundos de investimento, mesmo quando isso pode reduzir seus ganhos, é preciso olhar para algo que quase nunca aparece nas planilhas: o comportamento humano. Dinheiro não é apenas matemática, dinheiro é emoção. Quando alguém começa a investir, não está lidando apenas com números, está lidando com medo. Medo de perder, medo de escolher errado, medo de fazer algo que pareça amador. E é nesse ponto que surge uma necessidade silenciosa dentro da mente de quase todo investidor iniciante: a necessidade de delegar. Delegar parece confortável. Quando outra pessoa está cuidando do seu dinheiro, existe uma sensação psicológica de proteção. Se algo der errado, não foi você que errou, foi o gestor, foi o mercado, foi o fundo. Essa transferência de responsabilidade traz alívio, mas esse alívio tem um preço, e muitas vezes esse preço não aparece de forma explícita, ele aparece escondido dentro de algo que parece pequeno: as taxas. Taxa de administração, taxa de performance, custos operacionais. Tudo isso parece pequeno quando você olha isoladamente: 1%, 2%. À primeira vista, isso parece insignificante, mas existe um detalhe fundamental sobre investimentos que pouca gente percebe no início.
Investimentos crescem com o tempo, e tudo que cresce com o tempo amplifica qualquer pequena diferença. Uma taxa aparentemente pequena, repetida ano após ano, começa a funcionar como um vazamento silencioso, um vazamento constante. Imagine um balde sendo preenchido com água. Agora, imagine que existe um pequeno furo no fundo. A água continua entrando, mas uma parte dela está escapando o tempo inteiro. No começo, quase ninguém percebe. O balde ainda enche, mas ele poderia estar enchendo muito mais rápido. E o curioso é que o investidor muitas vezes não percebe esse vazamento porque está comparando apenas uma coisa: o rendimento positivo. Se o dinheiro subiu, parece que está tudo certo, mas a comparação correta não é com o passado, é com o que poderia ter acontecido. E é aqui que muitos investidores descobrem algo surpreendente. Diversos fundos de investimento, mesmo sendo geridos por profissionais, acabam entregando resultados muito parecidos com o próprio mercado, às vezes até piores. Não porque os gestores são incompetentes, mas porque superar o mercado consistentemente é extremamente difícil. E quando você adiciona taxas a esse cenário, a conta começa a mudar. De repente, aquela estrutura que parecia profissional começa a parecer pesada. De repente, aquela segurança começa a ter um custo invisível. E então, surge uma nova pergunta. Se muitos fundos acabam rendendo parecido com o mercado, será que vale a pena pagar para alguém simplesmente acompanhar aquilo que você poderia acompanhar sozinho? Essa é a pergunta que muda completamente a forma como uma pessoa enxerga seus investimentos. Porque quando essa pergunta aparece, uma nova possibilidade começa a surgir. A possibilidade de assumir o controle. E é exatamente nesse momento que muita gente descobre algo que parecia impossível no início. Investir sozinho pode ser muito mais simples do que parece. Mas para entender por que isso acontece e quando faz sentido escolher cada caminho, precisamos olhar para a virada de chave, a mudança de mentalidade que separa quem apenas investe de quem realmente constrói riqueza ao longo do tempo. Quando uma pessoa começa a investir, a primeira preocupação costuma ser escolher o melhor produto. Qual fundo? Qual banco? Qual aplicação? Mas investidores mais experientes aprendem algo diferente com o tempo. O resultado financeiro raramente depende apenas do produto. Ele depende muito mais do sistema. O sistema que você utiliza para investir. Porque no longo prazo, pequenas diferenças no sistema criam resultados gigantescos. Imagine duas pessoas começando com o mesmo valor. Ambas investem em ativos relativamente seguros. Ambas mantêm disciplina. Ambas deixam o dinheiro trabalhar por muitos anos. Mas uma delas utiliza estruturas com taxas constantes. A outra utiliza instrumentos simples, diretos e com custos muito menores. No primeiro ano, a diferença quase não aparece. No segundo, ainda parece pequena. Mas investimentos têm uma característica poderosa. O crescimento se acumula, e tudo que se acumula amplifica qualquer detalhe. Uma pequena diferença de custo, repetida por muitos anos, pode representar dezenas de milhares de reais. Às vezes até centenas de milhares, não porque alguém investiu melhor, mas porque alguém perdeu menos no caminho. E é nesse ponto que muitos investidores começam a perceber algo curioso. Investir não precisa ser complicado. Na verdade, muitas vezes a simplicidade é uma vantagem. Hoje existem alternativas que permitem acompanhar o mercado de forma direta, sem estruturas complexas, sem múltiplas camadas de custo, sem depender completamente da decisão de terceiros. Isso não significa que fundos de investimento sejam sempre ruins. Existem fundos excelentes, gestores competentes, estratégias sofisticadas que realmente fazem sentido em alguns casos. Mas o problema aparece quando alguém escolhe um fundo apenas porque parece mais fácil, ou porque parece mais profissional, ou porque alguém disse que era a melhor opção, sem entender o que está acontecendo por trás, sem entender quanto realmente está pagando, sem entender se aquele sistema está trabalhando a favor ou contra. Quando uma pessoa começa a fazer essas perguntas, algo muda.
O dinheiro deixa de ser apenas um número em um aplicativo. Ele passa a ser uma ferramenta que precisa de consciência. Porque a diferença entre quem acumula patrimônio e quem vive correndo atrás do próximo investimento milagroso raramente está no produto, está na clareza. Clareza sobre custos, clareza sobre riscos, clareza sobre o próprio comportamento. E quando essa clareza aparece, muitas decisões financeiras deixam de ser confusas, elas se tornam simples, não fáceis, mas simples. Porque no final das contas, construir riqueza quase nunca é sobre encontrar o investimento perfeito. É sobre evitar erros silenciosos que se repetem durante anos. Erros que parecem pequenos no início, mas que crescem junto com o tempo. Por isso, antes de escolher entre fundos de investimento ou investir sozinho, a pergunta mais importante não é qual rende mais. A pergunta mais importante é outra. Você realmente entende como o seu dinheiro está sendo administrado? Porque no momento em que essa consciência aparece, o investidor deixa de apenas aplicar dinheiro. Ele começa a construir patrimônio. E como sempre lembramos aqui no canal, se você quer continuar aprendendo a tomar decisões financeiras com clareza, responsabilidade e estratégia, assista ao próximo vídeo recomendado aqui no canal. Dinheiro em Foco, consciência antes da riqueza.